Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Opa, oi Mari, seja bem-vinda. Gente, deixa eu mandar o link da live, peraí, pro pessoal que eles estão achando que não vai ter, porque eu cheguei atrasada, então aí já viu, né? Mas vai ter sim, peraí, deixa eu mandar ela pra eles. Aqui, certinho. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rivânia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia a todo mundo. Gente, eu me atraso um pouquinho, mas as lives rolam, tá? É que dependendo aí, eu dou uma atrasadinha, que eu faço algumas outras coisas pela manhã. E aí, mas eu sempre vou aparecer, tá? Se um dia a gente cancelar a live, vocês vão saber o quanto antes. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Gente, primeiro aí quero pedir pra todo mundo que tá aí, já vai curtindo essa live, já vai republicando essa live também, quem puder, fechou? Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o nosso assunto de hoje. Então eu vou... Nossa, pessoal, eu tô sem bateria no meu tablet. Vou precisar da ajuda dos meus mods. Vocês me ajudam? Porque eu tô sem bateria no meu tablet, esqueci de carregar. Maria Helena, obrigada por me seguir. Gente, vou precisar da ajuda de vocês, porque eu não vou conseguir fixar. Então, ó, isso, para fixar as perguntas. Bom dia, Suzete, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Pessoal, quando chegar em 2K, a gente começa. Então, ó, vamos todo mundo ajudar nos taps. Maria Helena, primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que você goste muito da live. Gente, todo mundo nos taps. Quem ainda não republicou, vamos republicar. Basta ficar apertando na tela durante um tempo. Clica na opçãozinha amarelo republicar. Bom dia, tô muito ansioso. Léo, é legal fazer uma técnica de respiração, tá? Aline, primeira vez também, seja bem-vinda. Bom dia, Luciane, sejam todos muito bem-vindos. Vivi, obrigada por me seguir, seja bem-vinda também. Então, quando a gente chegar em 2K, a gente começa. Oi, Clarinha. Oi, Eduarda. Obrigada por republicar. Vamos falar sobre dependência emocional, galera? Dependência emocional, vocês têm muitas dúvidas sobre isso, vocês têm muitas questões também, então a gente vai conversar. Vocês podem participar, podem mandar perguntas, fiquem à vontade, a live é de vocês. Ana Maria, primeira vez. Oi, Thaís, bom dia. Então sejam muito bem-vindos. Quem ainda não republicou, oi, Viviane, seja bem-vinda, bom dia. Quem ainda não republicou, vamos republicar. Fica apertando na tela, vai aparecer uma opçãozinha amarela, você clica na opçãozinha amarela, fechou? Beleza? Helena, nossa, gente, hoje tá barulhenta aqui, viu? Tá barulhenta a rua, até fechei aqui a janela, então. Então vamos nessa, ó, chegamos em 2K. Então a gente já começa essa live. Tá vendo todas as lives, Fran? Fico muito feliz, seja muito bem-vinda sempre. Seguinte, pessoal, vamos lá então, vamos começar como prometido aí. Enquanto isso, republiquem, curtam e participem, mandem perguntas, fiquem à vontade. Pessoal, primeiro, quem que tá assistindo essa live acha ou desconfia que possui uma dependência emocional? Coloca um eu aqui pra mim, coloca eu. Quem aqui acha, desconfia, pensa que pode ser que tenha dependência emocional em alguém? Coloca eu. Vamos ver quantas pessoas se identificam com o tema de hoje. E aí, pessoal? Helena, a gente vai falar sobre isso, mas você precisa orientar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Fechou? Gente, quando a gente fala de dependência emocional, tem muitas pessoas que já pensam, assim, direto em relacionamento amoroso. Só que dependência emocional também pode acontecer em amizades e família, tá? Tem pessoas que são extremamente dependentes emocionais, tipo da mãe, do pai, do irmão, de um amigo, entendeu? Tem gente que é dependente emocional do trabalho, sabe? Então, dependência emocional não é só relacionamento amoroso. Aparece em várias áreas diferentes. O que é dependência emocional? Vamos para o contexto? O que significa depender emocionalmente de alguém? É basicamente quando o seu bem-estar, literalmente a sua autoestima e até a sua autopercepção de valor mesmo, literalmente, fica excessivamente atrelada a outra pessoa. Simples assim. Qual que é o conceito de dependência emocional, então? É quando o seu bem-estar, a sua autoestima e a sua percepção de valor fica excessivamente atrelados a outra pessoa. É isso. É como se você só conseguisse estar bem
se sentir bem, importante ou literalmente em paz quando você recebe atenção, quando você recebe carinho ou quando você recebe a validação de alguém. Se você não tem isso, você já não tá bem, não se sente importante e não tem paz. Fechou? Deu pra entender? Bom dia, Maria! Conseguimos entender o conceito basicão aí, galera? Até aqui? É desse jeito, né? Quem aqui já percebeu que às vezes o seu humor depende quase totalmente do que o outro faz ou deixa de fazer? Coloca um eu aqui. Quem aqui já percebeu que às vezes o seu humor depende quase totalmente do que o outro faz ou deixa de fazer? Coloca eu. Vamos ver quantas pessoas se identificam com isso. Tem como uma pessoa ter dependência emocional em mais de uma pessoa? Tem, Clara. Tem sim. Não é necessariamente com uma pessoa só. Fechou? Tiago, obrigada pela rosinha. Seja bem-vindo. Gente, quem ainda não republicou essa live, vamos nos tabs, vamos se republicar. Basta ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha amarelo aí pra mim. Fechou? Vamos ver quem consegue republicar pra mim? Ó, muitas pessoas se identificaram. Muitas pessoas. Então, é isso. É muito importante a gente lembrar, gente, que querer aprovação, sabe? Buscar a opinião de alguém que a gente ama é absolutamente normal. Não tem problema, sabe? Não tem... Ó, a gente vai falar disso, ó. Alguém fixa esse aqui, ó. Dá pra viver independente de qualquer pessoa? Alguém fixa essa pergunta. Obrigada, Vini. Ó, o Alisson. Dá pra viver? Então, Alisson, eu vou te falar uma coisa. Igual eu falei, isso é do ser humano. Você querer aprovação, você buscar a opinião de alguém que você ama, é extremamente normal. Absolutamente normal. É do ser humano, faz parte da vida social. Nós, seres humanos, somos, por natureza, seres que precisam de vínculo. A gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa se sentir reconhecido. Não é? Então, beleza, até aí tudo bem. Só que agora, se essa busca de aprovação ela se transforma na sua necessidade desesperada, e a falta de resposta de uma mensagem, por exemplo, já te causou uma angústia insuportável, opa, aí a gente não tá falando sobre conexão saudável? Não. Aí a gente tá falando de dependência emocional. Vocês entendem a diferença? Tá? Quem aqui já se sentiu, por exemplo, paralisado porque alguém demorou para responder o WhatsApp? Quem aqui já teve essa sensação de se sentir paralisado se, tipo, meu namorado, meu esposo, minha namorada, minha esposa demorou para responder? E aí eu me sinto paralisado, literalmente acaba com o meu dia, como se fosse isso. Como faz para se libertar dessa dependência? Josi, fica até o final da live que a gente vai falar sobre o tratamento. Só que a gente precisa primeiro explicar, né? Fazer aí a live se desenvolver, um começo, um meio, pra gente chegar no fim e falar de como se libertar. Então fica na live pra você não perder, fechou? Quem gosta do conteúdo de psicologia, quem gosta de saúde mental, segue aí pra vocês não perderem as próximas lives. Você acha que crença religiosa pode afetar a mente? Afetar a mente em que sentido, Daglielton? Não entendi. Afetar de forma negativa, positiva? Não entendi. Eu quero saber, boa tarde, Rê. Gente, fixa a Renata pra mim aí, por gentileza. A Renata, galera, nossa, a Renata tá arrasando, tá? A Renata, ela é uma psicóloga excelente, ela também faz lives com assuntos de relacionamento e também sobre outros assuntos. Então, ó, ela tá começando nesse mundo das lives. Eu quero pedir que todo mundo que tá aqui segue a Renata Ruiz, psicóloga. Clica aqui no perfil dela e segue pra vocês não perderem as lives dela. Ela faz lives excelentes, eu gosto muito das lives dela. Então sigam. Oi, Delcio, seja muito bem-vinda. E a raiz de uma dependência emocional pode vir do quê? E aí? A raiz de uma dependência emocional, gente, pode vir de muitas coisas. Às vezes você é uma pessoa que teve uma infância marcada por carência afetiva. Quando você era criança não tinha afeto, seus pais eram ausentes, beleza? E você cresce com uma carência afetiva. Ou eles ofereciam, tipo, menor forma condicional de amor, sabe? Algo nesse sentido. Então isso vai criando uma criança, de fato, com essa ideia de ter que merecer afeto, né? Ter que agradar o outro para merecer. Algo nesse sentido, tá bom? Inclusive, quem aqui que tá assistindo a live já parou para pensar se em algum momento da sua vida você também aprendeu a acreditar que você
precisava merecer amor? Quem aqui se identifica? Essa eu vou até abrir uma enquete nas carinhas. Espera aí, ó. Falem aqui pra mim. Quem se identificar, coloca no sorriso. Quem não se identificar, coloca no triste. Já teve algum momento da vida de vocês que vocês achavam que precisava merecer amor? Eu preciso merecer, sim ou não? Quem sim, coloca no sorriso. Quem não, clica no triste. Vamos ver quantas pessoas aí já tiveram essa sensação, ó. A maioria já, mas algumas pessoas não. Tiago, obrigada pelo heart me. Outro ponto, algumas pessoas elas crescem acreditando que de fato sozinhas eu não sou o suficiente. Beleza? Isso existe. E aí você constrói uma identidade baseada em agradar, né? Em se moldar para que os outros te queiram. Esse é um ponto. Porque, pessoal, necessidade de agradar vira um ciclo. Quanto mais você se anula, mais você precisa do olhar do outro para você se sentir viva, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente engole a nossa própria vontade só para não desagradar outra pessoa, tá? Isso é algo importante, gente. Isso é algo importante, beleza? Jenny, obrigada por me seguir. Sentir como se fosse desespero quando a pessoa fala que quer terminar. Pode ser isso ou é normal? Desespero. Maria Clara, é o seguinte. Beleza, ninguém gosta de términos, né? É óbvio que você vai se sentir mal se alguém diz que quer terminar com você. Agora, se parece que o seu mundo vai acabar, né? Se isso é algo de uma intensidade gigantesca, aí a gente tem que olhar. Porque, beleza, sentir um receio você vai sentir, até porque ninguém fica feliz em terminar, né, pessoal? Só que a questão parece que o seu chão, você vai ficar sem chão? Parece que a sua vida inteira vai desabar? Opa, aí então já é um problema. Aí a gente precisa, Maria Clara, buscar ajuda profissional, se for o caso. Fechou? Gente, quem ainda não republicou, republica essa live. Bom dia, Graça. Bom dia, Wagner, que deu bom dia aí pra mim também. Republiquem. Rafa, de certa forma não precisamos merecer o amor até certo ponto. O amor incondicional também, e eu não consegui ler o resto. Mas, gente, republiquem essa live todo mundo, ó. Fica apertando na tela e clica na opçãozinha amarela em republicar. Então, pessoal, deixando muito claro, existe uma linha muito tênue entre o que é uma validação normal, que você precisa, certo? E o que é uma dependência emocional. Lembra o que eu falei, é normal você buscar um conselho, você pedir uma opinião, você querer se sentir amado, é muito normal. Mas dependência emocional, a pessoa ela não consegue tomar decisões sem aprovação de outra pessoa. Eu não tomo. Eu tenho medo de ser rejeitado e esse medo de ser rejeitado é maior do que o medo, literalmente, de você perder a sua autenticidade. Você perde. O desejo de ser autêntico se perde. Entendeu? Então, ó, deixa eu falar um exemplo prático aqui pra vocês rapidinho. Exemplo, você pedir ajuda pra escolher uma roupa, por exemplo, é saudável. Você vai lá e pede ajuda pro seu namorado, pro seu marido, pra sua namorada, pra sua esposa. Escolher uma roupa, beleza, normal, a gente até pede. Só que se você não consegue se sentir bonita, se o outro não te elogia, se você não consegue se sentir bonito também porque ela não te elogia, aí a gente tá falando de uma dependência. Vocês entendem que é uma linha tênue, bem sutil, mas tem que tomar cuidado pra gente não cair nessa? É literalmente isso, gente. Às vezes a gente se percebe em algumas situações que a gente se encaixa mais no primeiro exemplo do que no segundo exemplo. Entendeu? Ou no segundo do que no primeiro, enfim. Bom dia, Flávia. Tenho TDAH grave e depressão. Como posso melhorar sem ser remédios? Jenny, terapia. Só que se você tem essa questão de depressão e tudo mais, às vezes, na maioria dos casos, precisa de medicação. Mas, ó, é legal você primeiro ir na psi, vai no psicólogo, começa um tratamento psicológico e aí você vê, de fato, se seria necessária a intervenção medicamentosa aí. Fechou? Keila, obrigada pelo heart me. Gente... A gente vai passar por vários tópicos aqui nessa live de hoje, tá? Vários tópicos do que a dependência pode vir e tudo mais. Mas antes da gente começar a passar por esses tópicos, eu quero fazer algumas perguntas pra vocês. Bom dia, Rodrigo. Será que todo mundo em algum nível tem um pouco de dependência emocional? Sim ou não? E aí, qual que é a opinião de vocês?
Será que todo mundo em algum nível tem um pouco de dependência emocional? Sim, não, sim, não. Coloquem aqui pra mim a opinião de vocês. Ó, a Renata diz que acha que sim, a Jamile sim, o Caio sim, Bruno, Jenny, a Gi, Giovana, Eduarda, Thiago, uma galera, ó. Uma galera acha que sim. Beleza, então eu vou fazer outra pergunta. Bom dia, Ana Paula. Vocês acham que é amor de verdade quando alguém não consegue viver sem o outro? É essa definição de amor verdadeiro, será, gente? Quando você não consegue viver sem a outra pessoa, como é que é isso? Sim ou não? Sim, não, sim, não. Deem a opinião de vocês. Oi, Mari. Obrigada pela rosinha, Mari. Seja muito bem-vinda. Ó, muitas pessoas colocaram não. Beleza. Beleza. E uma última pergunta antes da gente começar então essa live. Vamos lá. Excesso de apego, tá? A gente tá falando de um excesso de apego. Vocês acham que é uma prova de carinho? Ou excesso de apego é um sinal de fragilidade emocional? E aí? Quem acha que excesso de apego é uma prova de carinho, manda número 1. Quem acha que excesso de apego é um sinal de fragilidade emocional, manda número 2. 1 ou 2? Quando a gente fala de excesso de apego, é uma prova de carinho, número 1, ou é um sinal de fragilidade emocional, número 2? Manda aqui pra mim. Ó, 1, 2, vamos ver, ó. Tô vendo que a maioria tá colocando 2, na real, né? A maioria tá colocando 2, então a gente vai conversar sobre isso. Eu não consigo viver sem meu marido quando ele está... entediada, eu choro pensando que é comigo, olha só. E a terapia você não faz? Angel, bom dia, eu tô bem, e você? Como é que você está? Pessoal, quem ainda não republicou essa live, vamos republicar, por gentileza? Pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas? Então, ó, pra republicar a live, você vai ficar segurando na telinha, segura um pouquinho na tela, clica na opçãozinha amarelo pra mim. Vamos lá, deixa eu ver quem consegue republicar pra gente poder continuar essa live. Apertando na tela, clica na opçãozinha amarelo que sobe ali, republicar. É só clicar em cima. Veja quem consegue fazer isso pra mim, ó. Giovana conseguiu, Sol conseguiu. Quem mais? Quem mais? Teve alguém que perguntou onde que eu fiz a minha pós de neuro, foi isso? É que é tanta pergunta aqui que eu não tô conseguindo acompanhar direito. Tenho muito medo de perder o meu marido um dia. Eu estou viajando e ele me bloqueou. Tive pânico. Diagnóstico de TDAH. Angel, olha, lá no YouTube tem uma live gravada da semana passada que eu falei sobre TDAH e TEA. Vai lá no YouTube. Procura assim no YouTube, ó. Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Eu joguei o vídeo da live lá no YouTube sobre diagnóstico de TDAH. Vai lá assistir. Tá? Eu acho válido você ir lá procurar para você poder assistir essas lives que a gente já fez. Fechou? Eu tenho crise de pânico, medo do nada, tenho ansiedade. Giovana, você faz acompanhamento psicológico? Como é que é? Me conta. Pessoal, vamos lá. Antes da gente entrar então no assunto e a gente entender quando é normal e quando já é dependência, eu queria, por gentileza, que vocês me dissessem quem tá aqui na live pela primeira vez. Temos pessoas novas que estão me conhecendo hoje ou vocês são pessoas que já me conhecem já faz um tempo? Quem tá aqui pela primeira vez, coloca um eu aqui pra mim, eu quero saber. Temos pessoas pela primeira vez aqui? Ó, a Elisete, Moranguinho, atriz, Eric, Teregé, olha, muitas pessoas novas, Jenny, boa, sejam todos muito bem-vindos então, Karine, Psiquiluange, é assim? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Espero que vocês gostem muito da live, de verdade, tá? Essa semana a gente vai falar sobre vários temas. Então, ontem a gente falou sobre pensamentos intrusivos. Hoje a gente tá falando de dependência emocional. Amanhã vamos falar de depressão sorridente. Quinta-feira vamos falar de toque, sexta de términos. Então, se vocês não quiserem perder todos esses temas, já seguem o perfil para você não perder, fechou? A gente vai falar de vários temas diferentes essa semana, beleza? Ontem falamos de pensamento intrusivo, hoje dependência emocional. Quarta vamos falar de, amanhã, depressão sorridente. Quinta, toque e sexta, término de relacionamento.
vai ser sempre no horário das 10h30 da manhã. 10h30 até meio-dia, meio-dia e meia, fechou? Obrigada, Caio, pelo baúzinho. Palminhas pro Caio. Obrigada, Caio. Muito obrigada. Lid, pode fazer sua pergunta, desde que seja de acordo com a psicologia, fica à vontade. Só não joga pergunta aleatória não, que daí já bagunça o chat. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo. Então vamos nessa, gente. Agora que vocês já abraçaram, que vocês seguiram, que vocês republicaram, vamos então continuar. É o seguinte, quem tiver pergunta pode mandar aqui também. Fechou? Pessoal, todo ser humano, vamos lá, todo ser humano, ele precisa de afeto. Todos nós precisamos de companhia. Todos nós precisamos de um olhar de aprovação. Lembra que eu sempre falo isso pra vocês? Isso é extremamente saudável. Fechou? Extremamente saudável. O problema é que às vezes entra aquilo que eu disse. A linha entre o que é normal e o que é dependência emocional, ela fica tão fina, essa linha, que a gente quase não percebe quando passou do limite. Entendeu? Vocês acham que vocês conseguem perceber até que ponto é uma validação saudável e até que ponto eu tô dependente emocionalmente? Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não? Vocês conseguem sozinho? Como eu posso identificar a dependência? Vamos falar agora isso. Fica aqui pra gente poder saber. Primeiro, é super normal a gente sentir falta da pessoa que a gente ama quando ela tá longe da gente. É extremamente normal eu sentir falta de alguém que eu amo quando eu tô longe dessa pessoa. Mas o que não é normal é eu sentir, né, que o mundo acabou porque o outro não me mandou uma mensagem por algumas horas, por exemplo. Entendeu? Vocês entendem? Quem aqui, que tá assistindo a live já se pegou desesperado olhando a tela do celular esperando uma notificação que nunca chegava? Coloca um eu, quem se identifica com isso. De se sentir desesperado olhando a tela do celular esperando uma notificação que nunca veio. Ou demorou demais para vir. Outro exemplo. Presta atenção. Outro exemplo. Beleza, eu vou pedir a opinião de alguém que eu confio. Eu vou pedir a opinião de um amigo, de um parceiro, meu namorado, meu esposo, minha namorada, enfim. Ou de um parente. Só que dependência, a pessoa, ela não consegue tomar nenhuma decisão sozinha. Sabia? Mesmo, gente, por menor que seja, assim. Desde escolher o que eu vou comer, até eu decidir sobre mudanças importantes da minha vida. Tudo vai depender da validação do outro. Até para mudanças aqui. Sabe? Até para isso. Pessoal, peguem moedinha do baú, todo mundo aí que tá assistindo a live, clica no baú, pega uma moeda e com essa moeda, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome, o Heart Me. Vamos lá, todo mundo apoiando aqui o meu fã-clube. Pega a moedinha, ainda temos moeda, todo mundo pega, quem ainda não pegou, e clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Fechou? Vamos todo mundo aí. Boa, galera. Boa, beleza. Eu esqueci de falar, mas tá valendo. Agora sim, é super comum também a gente sentir ciúmes, tá? Todo mundo em algum momento já sentiu um apertozinho ali quando alguém importante na vida de vocês tava dando atenção pra outra pessoa. Só que quando esse ciúmes ele vai lá e vira uma vigilância de fato, né? Sabe aquela necessidade de controlar? Quando você perde a sua paz porque você não sabe com quem o outro tá falando, isso já deixou de ser também saudável. A gente já também tá falando de uma dependência emocional. Então, o que a psicologia, como eu sempre falo, ela explica pra gente? Que a dependência emocional, ela não tá no sentimento em si. Fechou? Não tá no sentimento em si, mas tá na intensidade e na forma como ele domina a vida da pessoa. Entendeu? Jenny, obrigada pelas rosinhas, Jenny. Arrasou. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Eu vou falar também, de alguns transtornos aqui que podem vir associados à dependência emocional, beleza? Porque dependência emocional, eu vou falar também pra vocês, quase nunca aparece sozinha, fechou? Costuma vir acompanhada de outros problemas emocionais, de outros transtornos,
que vão se misturar e vão tornar a situação ainda mais complicada, beleza? Qual que é um transtorno balela, um transtorno mais comum aí que a gente sabe que pode vir uma dependência emocional atrelada? O que vocês acham? Jenny, obrigada! E aí, gente, qual transtorno é mais comum aí quando a gente tá falando? Obrigada, Jenny! Muito obrigada pelas mãos com coração. Quando a gente tá falando da dependência emocional, gente, qual é o transtorno mais comum de todos quando a gente fala de dependência emocional? E aí? Estela, desde que isso seja acordado entre ambos, não acho que tenha problema. Quem faz os acordos dentro de um relacionamento são vocês. Ó, border, eu vi ansiedade. Ó, border existe, beleza? Depressão existe e ansiedade generalizada também. Vamos passar por eles, ó. Vamos começar. Qual que vocês querem começar? Pra gente falar da dependência emocional. Vocês acham que a gente começa falando da ansiedade, da depressão ou do border? Qual que vocês preferem pra gente começar a explicar? Vamos lá. Aí eu faço com que vocês mais quererem, ó. Eu vi ansiedade. Então vamos falar da ansiedade, mas a gente vai falar dos outros. Bom dia, NMR. Seja bem-vindo. Vamos falar da ansiedade primeiro? Ansiedade generalizada é o seguinte, beleza? Ansiedade generalizada. Por que ela pode vir associada a uma dependência emocional, melhor dizendo? Porque é o seguinte, na ansiedade generalizada, a pessoa ela já vive num estado constante de preocupação, não é? Já é comum que dentro da ansiedade generalizada eu já viva em um estado constante de preocupação. Isso vai refletir aonde? Vai refletir nos relacionamentos. Porque pensa comigo, qualquer silêncio já pode virar um sinal de abandono para a pessoa que tem TAG, beleza? Qualquer atraso na resposta, qualquer coisa já vira uma certeza de rejeição. Então, a ansiedade generalizada, ela pode de fato trazer uma dependência emocional, porque a mente da pessoa com TAG cria cenários catastróficos só porque alguém demorou para responder, por exemplo. Faz sentido, não faz? E quando a gente fala do border, que foi o que a galera quis saber, transtorno de personalidade borderline, a dependência emocional é ainda mais intensificada, a níveis extremos, gente, porque uma das características do border é o medo do abandono, não é? O medo do abandono absurdo. Tão grande que, beleza, uma mínima distância, mínima, já causa um desespero. Lembra que eu sempre falo que no borderline a pessoa ela idealiza o outro, tipo, você é perfeito, você é o único que me entende, toda aquela coisa. E um tempo depois ela já odeia com todas as forças. Você me rejeitou, você não é preocupado comigo, olha o que você está fazendo. Então assim, é uma montanha russa. Isso vai desgastar pra caramba. E vai vir também a dependência emocional, beleza? É um sobe e desce assim, literalmente. Fechou? Eu crio cenários catastróficos com absolutamente tudo o tempo todo. O tempo todo. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é, vocês acham que quem sofre de dependência emocional tem mais chance de desenvolver outros transtornos, sim ou não? Eu vou abrir até uma enquete para vocês poderem me dizer. Quem acha que sim, coloca no sorriso, quem não, no triste. Quem sofre de dependência emocional tem mais chance de desenvolver outros transtornos, tipo uma ansiedade, uma depressão, algum outro, uma codependência, sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Quem tem dependência emocional tem mais chance de desenvolver outros transtornos, sim ou nada a ver? Quem acha que sim, sorriso. Quem acha que nada a ver, triste. E aí? Ó, a maioria de vocês colocou que sim. E de fato. E eu vou falar pra vocês que a dependência emocional, ela tem tudo a ver na forma como a gente vê o amor, sabia? Porque o que acontece? A nossa cultura, a cultura que a gente vive, ela reforça também muito a dependência emocional. Não é? Como assim, Rafa? A cultura reforça demais a dependência emocional? Quantas vezes você já ouviu uma frase de assim, ó, sem você eu não vivo? Quem já ouviu essa frase? Coloca um eu. Sem você eu não vivo.
A minha vida só tem sentido porque você existe. Não é? Que lindo, né? Você é minha metade da laranja. A famosa metade da laranja, né? Nossa, são umas falas que elas parecem muito românticas se a gente parar pra pensar. Sem você eu não vivo, a minha vida, né, é sua e a sua é a minha. Somos um só. A minha vida só tem sentido porque você existe, por causa da sua existência. Frases românticas, mas a ideia é qual? Qual que é a ideia dessas frases? A ideia dessas frases é que sozinho você não é inteiro. Fechou? Você sozinho não é inteiro. Só com alguém. Sozinho não. E aí? Quem aqui já se pegou pensando que você só seria feliz quando você encontrasse a sua outra metade? Coloca eu, quem já teve essa crença. De que eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém. Quando eu encontrar minha outra metade. Né? Bonito, né? Só que não, né, gente? Só que não. Porque nós somos inteiros. Esse ideal do amor romântico coloca expectativas extremamente reais. A pessoa começa a acreditar que o seu parceiro precisa preencher todos os seus vazios. O seu parceiro precisa resolver todos os seus problemas, ser a fonte da sua alegria o tempo todo. Como assim? Como assim? Nenhum ser humano é capaz de sustentar esse peso. Beleza? Nem a gente, nem o outro. Então é nesse ponto que esse amor aí, ele deixou de ser leve e ele se tornou um fardo, né? Se a gente parar pra pensar. Eu não consegui se manter em um relacionamento por insegurança. Olha só como prejudica, né? E eu acredito que você não faz terapia, né? Você não deve ter feito acompanhamento psicológico ou algo nesse sentido, né? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Gente, quem ainda não republicou essa live, vamos todo mundo republicar, hein? Que teve um monte de gente que tá assistindo a live e não republicou. Então, ó, se tá gostando, ajuda, apoia aí a gente levar mais informações para as pessoas. Fica apertando na tela, segura. Hora que aparecer uma opçãozinha amarelo, republicar, você clica. Então, ó, todo mundo que tá gostando, vamos lá, republica essa live. E outra, quem ainda não seguiu, segue aí para não perder os próximos conteúdos. Fechou? Acho que me apaixono fácil é dependência emocional? Não, Sebastião, não necessariamente. Bom dia, sejam bem-vindos. Quem tá chegando, viu? Sejam muito bem-vindos, muitos bem-vindos. Nathalie, olá! Então, gente, é aquilo, ó, a dependência emocional, ela também vai criar uma visão distorcida de um certo tipo de sacrifício. Como assim sacrifício? Tem muitas pessoas que acreditam que amar é você se doar por completo. Eu preciso me anular, eu preciso deixar de lado alguns sonhos meus, eu preciso deixar de lado alguns amigos meus, alguns projetos meus, tudo em nome da relação. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Que a gente precisa deixar de lado talvez os nossos sonhos, talvez alguns amigos, talvez alguns projetos, talvez alguma coisa minha, tudo em nome da relação? Eu sofro com isso até hoje, pois me sinto incapaz de fazer alguém feliz. Marcelo, isso é uma crença completamente distorcida, né? Que você tem. E assim, para que você consiga desconstruir isso na sua cabecinha, essa crença, é necessário começar um acompanhamento, né? Com um psicólogo. Não conseguir separar a dependência emocional? Depende, Daiane, pode vir da dependência, mas também pode vir do medo do novo e tudo mais, né? Tem toda essa coisa. O desconhecido dá muito medo na gente. Então, gente, é claro que não, né? Todos vocês colocando não e de fato não. Amor saudável, a gente precisa de espaço. A gente precisa de dois mundos. Dois mundos que se encontram, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou porque eu tô no mundo aí junto com o outro. Beleza? Eu queria saber quem se sentir à vontade para compartilhar aqui com a gente, se vocês já desistiram de alguma coisa importante para vocês, só para vocês agradarem quem vocês amam. Já aconteceu? De vocês desistirem de alguma coisa muito importante para você, só para agradar quem você ama? E quem você ama pode ser namorado, namorada, marido, mãe, pai, irmão, avó, avô, tipo, tudo, amizade.
Eu já fui em vários psicólogos e só falam que o problema é que meu pai me abandonou. Entendi, Jenny. Mas esses seus psicólogos, eles eram de que abordagem, você sabe dizer? Tamara, obrigada pela rosinha. Seja muito bem-vinda. Fico feliz que você esteja aqui. Então, gente, quando a dependência ela domina, fechou? Quando a dependência ela domina, o medo de perder é maior que a vontade de ficar. Não é? Quem concorda com essa frase? Que quando a gente fala da dependência emocional, o medo de perder é maior do que a vontade de ficar. Entende? Algo nesse sentido. É muito real. A pessoa, ela não tá no relacionamento porque às vezes ela tá gostando de estar ali. Tipo, ela tá sofrendo pra caramba. Ela já não tá gostando de estar ali. Mas eu temo tanto vazio da ausência, me dá tanto medo de não ter a pessoa, que é mais fácil eu ficar, né? É melhor eu já ficar onde eu conheço do que eu entrar onde eu não conheço. Aí fica difícil, né? É melhor sofrer do que ficar sozinha? É melhor? Sim ou não? De fato? É melhor eu sofrer do que eu ficar sozinha? Faz sentido? Faz? Então tá bom. O que deveria fazer quando sentimos que só nós estamos nos dedicando? Então, Marcelo, alinhar as expectativas. Porque a partir do momento que você alinha as expectativas e só você tá doando e a outra pessoa não tá fazendo a parte dela, por que você continua na relação? Porque se o outro não tá afim, não há o que você faça pra fazer com que ele esteja afim. Na psicologia, a gente consegue ensinar vocês tudo, menos querer. Querer a gente não consegue te ensinar. Se o seu parceiro não quer, se o seu parceiro não tá afim, então eu sinto muito dizer, mas a gente não vai conseguir ensinar ninguém a querer, beleza? A gente só vai conseguir ensinar a alinhar as expectativas e a ter diálogo. A partir do momento que você não quer, aí já é outro patamar. Fechou? Beleza? Eu tenho independência emocional, porque eu fui abandonada pela minha mãe e eu tenho carência afetiva. Grazi, e você faz acompanhamento psicológico vendo que esse padrão existe? Você já começou uma terapia? Beleza? E quando a dependência emocional é com pai e mãe? A gente vai falar do tratamento da dependência emocional porque vai valer pra tudo. Não só pra parceiro, mas pra mãe e pai também. Fechou? Beleza? Então, assim, será que a gente precisa aprender a se completar no outro? Ou será que a gente precisa aprender a ser inteiro sozinho? Qual que é a opinião de vocês? Número 1 ou número 2? Quem acha que a gente tem que aprender a se completar no outro, manda número 1. Quem acha que a gente tem que aprender a ser inteiro sozinho, manda número 2. Qual que é a opinião de vocês? 1 ou 2? E quem já votou, quem já mandou, continua dando tap na tela. Vamos chegar em 30k pra gente poder levar essa live para mais e mais pessoas. Então todo mundo curtindo. E quem ainda não republicou, republica essa live. Fechou? E segue aí o perfil para não perder as próximas. Alan, obrigada! Muito obrigada, arrasou. Obrigada pelas rosinhas, viu? Muito obrigada. Alan Carey. Legal, legal. Agora eu vou para uma pergunta polêmica então, tá bom? Já que vocês gostam de uma polêmica que eu sei, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vocês vão dar a opinião de vocês. Presta atenção. Seguinte. Medo de ficar sozinho pode ser maior do que a vontade de ser feliz? Sim ou não? Votem nas carinhas. Quem acha que o medo de ficar sozinho pode ser maior do que a vontade de ser feliz, coloca no sorriso. Quem acha que não, que na maioria dos casos não tem a ver, coloca no triste. E aí? Medo de ficar sozinho pode ser maior do que a vontade de ser feliz, sim ou não? Quem acha que sim, clica no sorriso. Quem acha que não, clica no triste. Vamos nessa. E quem ainda não republicou, republica essa live, fechou? Vamos nessa. A maioria de vocês colocou no sorriso. A maioria. Agora é o seguinte, a gente vai entrar em alguns subtópicos dentro da dependência emocional para vocês entenderem melhor. Fechou?
é o seguinte, vamos lá. Quando a gente tá falando de dependência emocional, então, tá. Relacionamento amoroso, ou melhor, relacionamento amoroso é onde a dependência emocional, ela tem mais revelação, não é? É onde ela mais se revela, fechou? Afinal, é no namoro ou no casamento que a ideia de eu preciso do outro pra ser feliz ganha mais força, não é? É quando você tá namorando, é quando você tá casado que essa ideia ganha mais força. Então é o seguinte, a pessoa dependente emocionalmente, ela faz o quê? Ela coloca o parceiro como centro absoluto da minha vida. Eu coloco a pessoa que eu tô namorando como centro absoluto da minha vida. Então tudo vai girar em torno do meu namorado. Parou. Viu? Pega água pra mim, por favor. Ó, e tudo vai girar em torno dele. Os meus horários vão girar em torno dele. Obrigada, Jenny, pela... Obrigada pelo cachorrinho. Que lindo. Gente, vocês viram que lindo? Obrigada, Jenny. Obrigada. Vocês viram que bonitinho? Você escutou, Tris? Ele tá escutando aqui. Eu sou casada, gente. Meu marido, ele tá escutando tudo que eu tô falando. Aí ele fica fazendo graça, né? Porque é engraçadinho. Engraçadinho tem que casar com alguém aqui, né? Ó, então assim, tudo vai girar em torno dele. O que acontece? É o seguinte, os horários giram em torno dele. As escolhas giram em torno dele. Os seus planos giram em torno dele. Então, quem aqui já mudou toda a sua rotina só pra agradar alguém? Eu fui lá e mudei toda a minha rotina, toda a dinâmica do meu dia. Gente, parem de dar risada. Parem de rir no chat, hein? Parou. Assunto sério aqui, assunto sério. Seguinte, pega água pra mim, por favor? Seguinte, então, ó. Muitas pessoas já fizeram isso, tá vendo? Ó, a Maria, ó ele dando oi aqui, ó. Ele. Ó, Maria, Jenny, a Melissa, Zilda. Algumas pessoas não, outras pessoas sim. Ai, gente, o nome dele é Gabriel. Gabriel, eu já, tá vendo? Então, beleza. No início, o que acontece se a gente para pra pensar? No início, gente, a pessoa, ela pode parecer até carinhosa, né? Abrindo mão dessas coisas, abrindo mão. Eu vou abrir mão de sair com os meus amigos, tudo bem, pelo meu namoro. Nome de anjo, né, o Gabriel, é. Ó, mas ele não é um anjo, não. Eu sou sim. Ele não é, Flávia. Não é um anjo. E qual foi? Ó, voltando. Seguinte, então no início pode parecer carinhoso, né? Só que, o que acontece? Obrigada. A pessoa, ela vai abrir mão de sair com os amigos. Ela vai abandonar hobbies que ela sentia, que ela tinha antes. Fechou? Eu vou deixar de lado alguns interesses pessoais meus. Gente, foca. Você tá fazendo a live desfocar. Volta. Tô dando risada. Como posso identificar que estou com dependência emocional? Marcelo, todos esses fatores que eu acabei de dizer. A partir do momento que você abre mão de sair com seus amigos, a partir do momento que você abandona hobbies, a partir do momento que você deixa de lado alguns interesses pessoais seus, aos pouquinhos, o que você tá fazendo? Você tá minando, né? Você tá se encaixando ali dentro dessa relação. Então, beleza. A pessoa, ela passa a perceber, a parecer responsável não só apenas da relação, mas responsável do bem-estar da outra pessoa, da autoestima da outra pessoa. Porque aqui na live a gente tá falando de quando você tá no lugar de você ser dependente emocional. Mas e quando você tá no lugar do outro lado? Quando alguém é dependente emocional de você? Teve alguém que já percebeu que existe alguém dependente emocional seu? Sim ou não? Agora eu quero até mudar a pergunta. Quem aqui já esteve no outro lugar? De alguém ser muito dependente emocional seu? Já aconteceu? Mas depois que casamos, algumas coisas precisam mudar, não é mesmo? Sim, Gilmar, algumas coisas precisam mudar, né? Algumas coisas a gente abre mão, só que isso não pode ter a ver com a sua identidade, sabe? Tem pessoas que mudam de identidade dentro de um casamento.
A minha identidade, ela se dissipa. Sabe quando você olha no espelho e você não se reconhece mais? Sabe? Algo nesse sentido? Beleza, alguns limites eles precisam estar ali, né? Alguns acordos precisam acontecer. Só que tem pessoas que perdem a autenticidade e a autonomia. E quando a pessoa perde a autenticidade e a autonomia, aí a gente já não tá falando de mudança saudável. Porque beleza, você pode se adaptar, mas se você perde a sua essência, se você perde a sua autenticidade, a sua autonomia, aí é um problema. Beleza? Fechou? Essa é a questão. Tá bom? Quem que tá assistindo aqui a live, já sentiu que o humor de vocês dependia diretamente do que a outra pessoa te tratava naquele dia? Tipo, se a pessoa te tratar com muita atenção, com muito carinho e tudo mais, o seu humor ficava maravilhoso. Se a pessoa, ela só tava um pouquinho mais na dela, não tô nem dizendo de frieza, de tratamento de silêncio, nada disso. A pessoa só tava ali na dela, isso já te causou um sofrimento. Já te impacta completamente o seu humor. Acabava ficando com a pessoa por pena. Olha, ou seja, você só prolongou o sofrimento, né? Pessoal, pra quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube, beleza? Se você não assistiu a live desde o começo ou não consegue ficar até o final, vai lá no YouTube se inscrever, beleza? Pra que você não perca as lives que eu faço, fechou? Lá no YouTube vocês vão procurar, deixa eu entrar aqui. Vocês vão procurar Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Todo mundo que tem conta lá no Google, procura assim, gente, ó, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, ou procura @psi.rafaduarte. Lá eu tô jogando todas as lives gravadas no YouTube. Então, ó, a gente já jogou a live de ontem, pensamentos intrusivos, já jogamos a live de diferença entre TDAH e TEA, fechou? Já jogamos a live de transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade social. Então, se você não quiser perder a live de hoje, vai lá se inscrever no canal, fechou? Quem perguntou aqui de transtorno bipolar, ó o vídeo aqui, ó. Vai lá assistir, tá bom? Se inscrevam, gente. Se inscrevam no canal para vocês poderem assistir a live desde o começo. E sigam aí o perfil para vocês não perderem ao vivo, né? Que daí vocês podem participar, fazer perguntas e tudo mais. Tá bom? É isso, ó. Rafaela Duarte ou psi.rafaduarte. Você acha lá no YouTube. Beleza? Beleza, então. Galera, então foi o que eu falei, né? Você fica responsável pela autoestima do outro, falando do outro lugar, não é? Outro ponto. Sâmia, você faz atendimento online? Sim, Sâmia, eu faço atendimento online e eu também faço avaliação neuropsi. Então, se você quiser mais informações sobre terapia, ó, para informações sobre terapia, basta você me mandar uma mensagem. Só você clicar nesse balãozinho amarelo aqui, que você cai direto na minha DM. E aí, indo lá na minha DM, você consegue ter mais informações, fechou? Gente, dependência emocional nos relacionamentos amorosos, que a gente tá falando aqui, muitas vezes vai fazer a pessoa aceitar situações que em condições normais, certo? Fora da dependência, você jamais aceitaria aquilo. Faz sentido ou não faz isso que eu tô falando? Qual que é a opinião de vocês? Parece que quando você tá na dependência emocional, você aceita situações que você jamais aceitaria em outras condições? Faz sentido? Total, né, Rafa? Total. Porque quando eu tô numa dependência emocional, eu tolero o desrespeito, sabe? Quando eu tô numa dependência emocional, eu tolero falta de atenção da pessoa, eu tolero abuso, eu tenho medo de perder um relacionamento, então eu tolero coisas absurdas. Qual que é a lógica que passa na cabecinha de vocês? A lógica é o seguinte: se eu reclamar, a pessoa ela pode ir embora. E então é melhor eu engolir. Eu não quero que ela vá, né?
É esse pensamento assim. Se eu tolero, se eu falar, a pessoa vai embora. Eu não quero que ela vá. Então, eu vou deixar aqui. Beleza? Quem aqui já deixou de falar algo importante pra não desagradar quem você ama e arriscar a pessoa ir embora? Quem aqui já ficou quieto, já não falou com medo, né, de desagradar? Teve alguém que perguntou como que eu concilio a clínica com a neuropsi? Teve alguém? Fixa aqui pra mim quem perguntou sobre como eu concilio a clínica com a neuropsicologia. Ah, aqui ó. Sabia que eu não tava ficando doida. Como você concilia a psicologia com a neuro? Duas, na real, o que eu faço? Eu preciso ser bem organizada, porque assim, de segunda a quinta eu faço atendimento da clínica, dos meus pacientes, então eu atendo à tarde e à noite, eu atendo às 15, 16, 17, 19 e 20, normalmente. Ou então às 16, 17, 18, 19, 20, algo nesse sentido. E a neuropsi, eu faço avaliação, eu tirei a sexta-feira para as avaliações neuropsicológicas, eu tô com duas no momento, puxado. Uma investigando TDAH e outro investigando autismo. Então, eu tenho que aplicar testes, fazer a aplicação do testes, as entrevistas, os instrumentos, até chegar no laudo. E eu preciso do laudo também, fazer o laudo, né? Então, na real, eu só consigo conciliar a psicologia clínica com a neuropsi porque eu tirei a sexta. Tirei a sexta-feira. Eu só atendo de segunda a quinta e na sexta eu dou atenção para avaliação. E eu também tô fazendo uma especialização. Além de tudo, eu ainda tô fazendo uma especialização em transtornos de ansiedade e pânico. Fechou? Então eu tô fazendo uma especialização no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico também. Então ainda fora isso, ainda tenho que tirar um tempo para estudar, para conseguir fazer a minha especialização. Eu já tenho a TCC, eu já tenho a neuro e agora eu tô fazendo a tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão. É aquilo, né? Tem que estudar o tempo todo. Estudar, ainda tem que viver, né? Que ainda tem que sobrar tempo pra viver, que senão fica complicado também. Não é? Que mais? Que mais, gente? Ó, tá. Vocês fizeram mais? Aqui ainda tem 2 filhos, Rê. Nossa, eu não tenho, não. Eu não tenho. Ixi, se tivesse eu não ia dar conta, não, com certeza. Boa tarde, Drinha. Seja bem-vinda. Como é que você está? Pessoal, quem ainda não seguiu, segue aí o perfil para não perder as próximas lives. A Sâmia já me seguiu. A Drinha também. Obrigada, Drinha. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, continuando. Oi, Cláudia. Oi, Flávia. Obrigada por me seguir, Flávia. Gabi, obrigada também por me seguir. Márcia Cristina. Mais tarde, obrigada. Lina Rose. Aline, Daiane Ribeiro, Célia Baione. Obrigada, meninas. Muito obrigada por me seguir, viu? Lina, obrigada pelas rosinhas. Seguinte, vamos continuar então. Então, beleza. A lógica é aquela. Se eu reclamar, a pessoa vai embora, então é melhor eu engolir. Beleza? É essa linha de raciocínio. Oi, Daiane. Dependência emocional também vai se disfarçar de romantismo extremo. Como assim? Sabe aquelas frases que eu falei de eu não sei viver sem você? Você é tudo que eu tenho. Você é tudo que eu tenho. Quando vocês escutam esse tipo de frase de alguém, sem você eu não vivo. Se você saísse da minha vida eu nem sei o que eu faria. Você é tudo que eu tenho. Como que vocês se sentiriam caso vocês escutassem uma frase de alguém desse jeito? Falem pra mim, qual sentimento viria, gente? Qual que é a opinião de vocês? Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Como é que você está? Vanessa, obrigada por republicar. Sâmia, falei isso ontem. Lu, já fiz muito isso. Acho que mal, sufocante. Mal. Dependência emocional também pode ser love bombing. Vem do love bombing também. Eu não acredito ouvindo isso, sério. Hoje sairia correndo. Olha. Eu me sentiria enganada, pois isso é mentira. Gente, você tá vendo que tem muitas pessoas que já falaram esse tipo de frase e tiveram muitas pessoas que se sentiriam muito mal de escutar esse tipo de frase. Esse tipo de frase parece bonitinha?
Parece bonitinho? Parece, não parece? Só que na prática tá significando o quê? Que a pessoa, ela perdeu a individualidade dela. A pessoa perdeu a individualidade, com certeza. Acha que é porque eu sou muito intensa. Mas a partir de que momento isso é intensidade? A partir de que momento isso é a perda de individualidade? Ansiedade e depressão dá dores no corpo, dores musculares, dá sim, Márcia. Tanto o transtorno de ansiedade quanto o depressivo traz muitos sintomas físicos, né? Então, a fadiga, essa questão de dores musculares, alteração no sono e apetite, tudo mais. Exercícios físicos é bom para a saúde mental? Ótima pergunta. Eu quero até que a galera responda aí que tá assistindo a live, gente. Exercício físico é bom para a saúde mental? Sim ou não? Respondam aí ela. Joguem aqui para mim. Sim, não, sim, não. Boa tarde, Alessi. É isso? Seja bem-vinda. Sim, né? Com toda certeza. Com toda certeza é, tá bom? Total, total. Agora a gente vai falar um pouquinho da relação de ciúmes e dependência emocional. Beleza? Vocês acham que ciúmes e dependência emocional tem algum tipo de relação? Ou não? Qual que é a opinião de vocês? Bom dia, Lidiane. Michele, obrigada por me seguir. Arlessi, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Tem, gente, relação uma com a outra ou não? A Célia disse que não, ó. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. Como é que você está? Casal Adventista, obrigada por me seguir. Silva, nossa, um monte de gente. Obrigada, viu? Sejam todos muito bem-vindos aí, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre depressão sorridente. Quinta-feira a gente vai falar sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo. E sexta-feira a gente vai falar sobre términos. Então, se você não quiser perder a live de amanhã, depressão sorridente, quinta-feira, gente, que doideira isso! Peraí, gente, aconteceu aqui um curto-circuito. Gente, olha o que aconteceu. Eu tava aqui na live, tranquilamente explicando com vocês, e aí a minha tela sumiu e foi pra tela inicial. Aí eu simplesmente caí. Como que explica isso? Eu levei um susto. Eu tava aqui tranquila fazendo a live, aí a live sumiu e foi pra tela inicial do meu celular. E, tipo, simplesmente acabou. Ah, obrigada, TikTok. Também te adoro, viu? Muito bom, muito bom. Legal, amei. Mas tá bom, vamos voltar? Até que parte vocês escutaram? Eu tenho meu passado muito triste e agora não sinto vontade de fazer nada. Mai, você faz acompanhamento profissional ou psicológico? Gente, vocês escutaram até que parte? Até que parte deu pra ouvir? Sobre as lives? Tá. Então eu tava falando pra vocês seguirem, né? Pra poderem acompanhar as próximas lives. É isso. Beleza. Então a gente vai continuar. Desculpa, viu, gente? Meu TikTok, ele bugou. Deu um bug aqui. Se cair de novo, ó, fiquem atentos. Se cair, seguem aí pra você não me perder, quem não seguiu. Se cair a live, eu precisar voltar, tá bom? Mas vamos torcer pra live não cair. Seguinte, voltando. Então, é aquilo. Ciúmes é uma emoção extremamente natural, né? Todo mundo em algum momento já sentiu uma pontada de ciúmes quando alguém importante deu atenção a outra pessoa, não é? Vocês já sentiram uma pontada de ciúmes? Beleza. Só que quando o ciúme, ele deixa de ser uma reação ocasional, sabe aquela reação ocasional? E começa a passar a ser o tempo todo, aí a gente tá falando de algo que tá muito mais do que um cuidado, né? Tá revelando também uma dependência emocional, em alguns casos. Tem pessoas que sentem ciúmes só de imaginar o seu marido, ou o seu namorado, ou a sua namorada, a sua esposa, conversando com alguém, principalmente do sexo oposto, não é? Quem aqui sente ciúme só de imaginar, tipo, o seu namorado conversando com uma mulher? Ou o seu marido conversando com outra mulher? Ou então os caras que estão na live. Vocês já sentiram ciúme só de imaginar a sua esposa, a sua namorada conversando com outro cara? Com outro rapaz? Né? Muitas pessoas, né? Então,
o que eu vou explicar pra vocês? Ciúmes ligado à dependência emocional vem do medo do abandono. Fechou? Vem do medo do abandono. A sua mente, ela vai lá e ela cria cenários. Lembra que eu falo? Que a mínima interação do seu namorado com outra pessoa, a mínima interação da sua esposa com outra pessoa, pronto. Já virou motivo de briga. Já virou briga. Sabe? Tudo vira um sinal de traição, assim. Então, a pessoa ela não consegue lidar com a ideia de que o seu namorado, o seu marido, ele tem a vida dele. É complicado. A sua namorada, a sua esposa tem a vida dela. Quem aqui já discutiu por causa de algo que nem tinha acontecido de verdade? Contem pra mim. Sim ou não? Tem alguém que se identifica, que já discutiu por alguma coisa que nem tinha acontecido, era mais da sua cabeça mesmo, literalmente? Ó, Marizinha, obrigada por seguir, Mari, seja muito bem-vinda. Ó, muitas pessoas colocaram que sim. A pessoa sonha e acorda brigando. É isso, Renata. Nossa, eu sonhar e acordar já brigando, né? Terminei por ciúmes, não por insegurança. Eu conheci uma pessoa que um dia estava muito nervosa com o marido e ele não sabia o porquê. Olha só. Gente, a gente vai falar do tratamento. Segura o coração aí, galera. Vamos só primeiro conceitualizar a live, mas a gente vai falar sobre o tratamento. Mas voltando dos ciúmes e da dependência, beleza? A dependência transforma o ciúme em controle. Eu vou começar a vigiar o celular do meu namorado, eu vou começar a pedir senha, eu vou começar a monitorar o horário que ele tá chegando e tudo mais, eu vou começar a cobrar explicação. E tudo isso não porque eu desconfio de algo real, mas porque eu não suporto a sensação de não ter controle total sobre aquela pessoa. Vocês entendem que isso é algo pesado? Se você tenta controlar demais alguém para se sentir seguro, isso é uma falsa sensação de segurança. E ciúme de amizade dessa forma também conta como dependência emocional ou só de namoro? De amizade, Taliara, também tem a ver com dependência emocional, só que na amizade. Porque, ó, pensa comigo, quando esse ciúme aumenta, mais sufocante se torna essa amizade. Quando esse ciúme aumenta, mais sufocante se torna esse relacionamento. Aí a outra pessoa vai se sentir extremamente sufocada, né? Vai perder a liberdade. E aí, pronto, aí desgastou. Então, existem muitos casos que o ciúme excessivo, ele afasta, ou melhor, ele afasta exatamente aquilo que a pessoa mais teme, o parceiro. Você fica agindo com muitos ciúmes, só que isso ao invés de te ajudar, vai te afastar da pessoa. Então o que você mais temia vai acontecer. Olha só, quanto mais eu tento segurar alguém, né, com força demais, mais essa pessoa tende a se afastar. Fechou? Ó, a Selma colocou: se desconfio, já saio fora. Mas tem que ver se isso são coisas da sua cabeça ou se são coisas reais, Selma. Porque nisso, nessa aqui, você pode fazer uma autossabotagem. E aí? Aí, se você se auto-sabotar, você perde relações muito boas. Aqui em casa temos confiança. Ok. Aprender a controlar os ciúmes. Então, Marcelo, é aquilo que eu falo. Não existe fórmula mágica para as coisas, Marcelo. Se você não faz uma terapia, se a gente não consegue entender toda a dinâmica do seu relacionamento, vai ser muito difícil que eu te dê uma resposta genérica para que você consiga, de fato, entender sobre isso, sabe? Algo nesse sentido. Agora, qual fase do relacionamento em que a dependência emocional, ela vem com a maior força de todas? É no início, é no meio ou é no término? E aí? Mandem aqui no chat. Qual fase do relacionamento a dependência emocional ela fica mais insuportável? É no início, é no meio ou é no fim? É no término? Início, meio ou fim? Gente, mandem aqui, ó. Tem umas pessoas que disseram meio, fim, término, no meio das relações, no meio e no término. Ah, então é o seguinte, gente, não,
poucas coisas são tão difíceis quanto um término dentro de uma dependência emocional. Término, tá? Porque, tudo bem que isso é relativo, né? Tem para algumas pessoas que no início é mais difícil, tem para algumas pessoas que no meio é mais difícil, mas assim, eu vou falar, até o que eu vejo mais na clínica e nas lives. Onde mais as pessoas têm um sofrimento gigantesco na dependência emocional é no término. Para muita gente, terminar não significa você estar perdendo só uma relação. Mas para muita gente, terminar significa você perder o chão. Tem pessoas que perdem o sentido de existir quando termina. Você tem noção? O outro não era apenas o meu parceiro, o meu namorado, o meu marido. O outro era a minha fonte de autoestima. O outro era a minha fonte de identidade, sabe? De motivação para a vida. Sem essa pessoa eu perdi a identidade, a motivação e a minha autoestima. Vocês entendem? Gente, isso é algo sério. A base, exatamente, Rê. Quando existe dependência, o término pode gerar um desespero que chega a ser quase que físico. A pessoa perde o apetite depois que terminou. Quem aqui já teve alteração no apetite depois de um término? Coloca eu. Quem aqui já não conseguiu se concentrar sem a outra pessoa na sua vida? Teve alteração na concentração. Quem aqui já teve a sensação de não saber mais quem você é sem essa pessoa? Uma sensação de não saber mais quem eu sou. Olha isso. Vocês se viram sem rumo sem a relação, não é? E quando você pega conversando e apagando mensagem, o ciúmes é real? Sim, Meire. Nesse caso, existem provas concretas da realidade que vêm corroborando de fato os seus pensamentos, vêm a favor. Então, Meire, por isso a importância da terapia, tá bom? Gente, outro ponto, dependência emocional torna a pessoa refém da ideia de que ela nunca mais vai encontrar alguém, não é? Vocês concordam ou não concordam? Que a dependência emocional também reforça a ideia, deixa a pessoa refém aquela ideia de que eu provavelmente não vou encontrar mais alguém que goste tanto de mim igual ele gostava, ou igual ela gostava. Aí você pensa o quê? Ninguém nunca mais vai me amar desse jeito, não é? Eu não vou aguentar ficar sozinha. A minha vida acabou, eu não aguento. E vamos lá, esses pensamentos eles estão reforçando aquele ciclo de sofrimento. Isso vai dificultar muito o processo do luto saudável quando a gente fala de términos. Inclusive, sexta-feira, meus amigos, sexta-feira a gente vai trazer o tema términos e lutos simbólicos. Então, se você não quiser perder o tema de sexta, que a gente vai falar exatamente de términos, segue o perfil para você não perder, porque vai casar muito com o que a gente está conversando hoje. Sexta-feira vamos falar de términos e lutos simbólicos. Amanhã vamos falar de depressão sorridente e quinta-feira vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então não quer perder todos esses temas das lives? Segue aí o perfil para não perder. Quem ainda não republicou essa live, vamos republicar nessa reta final? Fica apertando na tela, clica na opçãozinha amarela aqui para mim, por gentileza. Tá, gente? E aí eu te falo uma coisa. Beleza. Dependência emocional na hora do término é justamente nessa fase que muitas pessoas voltam para relacionamentos tóxicos. Tá bom? Faz sentido? Que é na fase do término, é na fase do luto de um término que muitas pessoas voltam para um relacionamento destruído. Eu volto para um relacionamento tóxico ou destruído. Beleza? Não porque eu acredito que a relação ela vai melhorar. Não é por isso que eu volto, mas porque eu não suporto a ideia da solidão. Eu não suporto a ideia. E então esse movimento de vai e volta
É muito comum em relação de dependência emocional. Termino, sofre, volto. Termino, sofro e volto. Termino, sofro e volto. Tem pessoas que terminam e voltam durante não sei quantas vezes no ano. Sabe? Quem aqui já retomou uma relação só pra não sentir o vazio da ausência? Voltou com a ex, só pra não sentir o vazio que essa ausência trazia. Já? Isso chega demais na clínica. Chega demais. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Beleza? Nunca fiz? Ó, e tiveram pessoas que já fizeram. E agora, só antes da gente ir pro tratamento, mas eu acho legal a gente trazer rapidinho, que eu não podia deixar de falar, antes da gente ir pro tratamento, que é a autoestima. Porque a autoestima, ela também tem a ver, tem tudo a ver com a dependência emocional. Tudo. Dependência emocional é autoestima fragilizada. Tudo a ver. Eu não me sinto suficiente por mim mesma. Eu não me sinto suficiente por mim mesma, então eu vou buscar no outro a confirmação de que eu tenho valor. É isso que acontece. Então a autoestima é tudo. É como se você dissesse, eu só existo se ele me notar. Eu só existo se ela me notar. A minha autoestima baixa, ela transforma qualquer gesto que a pessoa fizer comigo em um termômetro emocional. Se eu receber um elogio, beleza, eu fico aliviada. Se eu recebi uma crítica, é uma tragédia para minha existência. Beleza? Meu mundo, desaba completamente dependendo de como alguém fala comigo. Beleza? Então, o que a gente tá falando aqui, gente? De falta de amor próprio. É isso. É falta de amor próprio. Quanto menos a pessoa se valoriza, quanto menos eu me valorizo, mais eu vou me agarrar ao outro pra eu me sentir importante. Decorem isso. Quanto menos eu me valorizo, mais eu vou me agarrar a outra pessoa pra me sentir importante. E quanto mais eu me agarro, mais eu me anulo. E aí, me anulando, eu vou sentir um vazio, né? Que só pode ser preenchido momentaneamente em doses de atenção da outra pessoa. Então é como se fosse uma droga, é um vício do nosso cérebro, gente. O efeito, ele passa rápido. E aí cada vez mais você sente a abstinência e você quer mais. Então eu preciso o tempo todo de carinho para que eu não desmorone, beleza? Baixa autoestima faz a pessoa acreditar que ela não merece mais do que eu já tenho. Eu não mereço mais do que eu já tenho. Mesmo em relacionamento onde eu sou desrespeitada, eu penso, é melhor eu estar aqui do que eu ficar sozinha. E esse pensamento é um resultado direto da autoestima. Distorcida, né? A gente está falando de uma autoestima distorcida. Eu vou ficar numa situação ruim por eu achar que eu não consigo coisa melhor. Tapas com carinho, né, gente? Tapas com carinho. Beleza? Giovana, obrigada pelo heart me. Bom dia, gente. Todo mundo que deu bom dia. Eu não tô conseguindo dar bom dia pra todo mundo que tá chegando, mas eu vejo aqui vocês chegando, então sejam muito bem-vindos, tá bom? Acabou a bateria? 976414. Tem que dar um enter. Wagner, obrigada por me seguir, Wagner. 9764. Tenta aí, vai tentando. Bom dia, Natasha. Seja bem-vinda, obrigada por seguir. Daqui, deixa eu colocar. Deu certo? Tai, obrigada por me seguir, Tai. Seja bem-vinda também. Então, gente, a psicologia, ela mostra pra gente que a autoestima saudável a gente precisa construir de forma com que eu consiga aprender a lidar comigo mesma. Isso não significa eu me achar perfeita, eu não vou me achar perfeita, mas eu vou reconhecer que eu tenho sim valor independente do olhar de outra pessoa. Eu tenho sim o meu valor. Eu sou capaz de me olhar no espelho e sentir orgulho do que eu sou e do que eu sinto, mesmo com os meus defeitos. Sabe?
Sentir uma satisfação mesmo, genuína. Beleza? Agora uma pergunta que eu quero fazer. Vocês acham que quem tem autoestima baixa sempre é uma regra que vai ser dependente emocional? Sim ou não? Sim no sorriso, não no triste. Quem aqui acha que quem tem dependência emocional sempre vai ter... Ou melhor, quem tem autoestima baixa sempre vai ter dependência emocional. É uma regra? Quem acha que sim, sorriso. Quem acha que não, triste. E aí? É uma regra? Quem tem autoestima baixa sempre vai ser dependente emocional, pessoal? Será? Sim ou não? Ó, a maioria de... Ixi, acho que vai empatar. Contribuem, mas é uma regra? É fato? É um fato? Ah, gente, ó, seguinte, é um fator de risco. É um fator de risco, tá? Só que na psicologia a gente não fala sobre regras, é tipo, com certeza sim, com certeza não. A gente não usa isso até porque somos seres humanos muito subjetivos, mas é sim um fator de risco. Se eu sou uma pessoa que tem autoestima mais baixa, é um fator de risco para eu entrar numa dependência, é sim, tá? A gente não se pode definir pessoas com regras, exatamente. Na psicologia, a gente não usa isso de 100%. Aí a gente fala a palavra depende. Exatamente. Não porque minha mãe tem autoestima baixa, mas sabe do valor dela e não é dependente emocional. Tá vendo? É isso. 41k, obrigada, galera. Vamos para a parte do tratamento, então, que é a parte que vocês mais queriam saber. Como é que a gente trata uma dependência emocional? Como é que a gente sai? Eu vou falar da TCC. Claro, né? É claro que eu vou falar da minha abordagem, né? Não vou ficar falando coisa que não é da minha abordagem. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a sigla da TCC, é uma das abordagens que a gente mais usa para lidar com dependência emocional. É uma das abordagens mais eficazes. Por que a TCC é uma das abordagens mais eficazes quando a gente fala de dependência emocional? ABA é uma abordagem também comportamental, Adriano. Tem muitos psicólogos que utilizam TCC e ABA, mas são duas formações diferentes, fechou? Mas são todas comportamentais. Assim como a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, ela também é uma abordagem cognitivo-comportamental. Beleza? Então, gente, a TCC, por que ela é uma das mais eficazes? Porque ela vai trabalhar justamente nos pensamentos automáticos, justamente nas crenças distorcidas e nos comportamentos que você está alimentando o ciclo de dependência emocional. Então, antes de entrar aqui na parte técnica, beleza? É importante eu falar para vocês que não existe cura rápida, não existe fórmula mágica para as coisas. Primeiro, você vai precisar se autoconhecer, porque se você não se autoconhecer, muito difícil que você consiga sair da dependência. E você vai precisar se reconstruir, porque se você não se reconstruir também, você não vai conseguir sair da dependência. O que a TCC faz? Primeiro passo que a gente utiliza com os nossos pacientes na clínica. Vamos identificar os padrões de pensamento que te prendem na dependência emocional? Exemplos. Vamos lá. Qual é o padrão de pensamento que vem na dependência emocional? Sem ele eu não sou nada. Fechou? Vamos falar desse pensamento. Sem ele eu não sou nada. Se eu ficar sozinha, eu vou sofrer para sempre. Outro padrão de pensamento. Esses pensamentos a gente vai colocar à prova. A gente vai confrontar com a realidade. A gente vai utilizar técnicas da TCC para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Até que a pessoa perceba que esses pensamentos que ela está tendo não são verdades absolutas. Você está interpretando de uma maneira distorcida. Fechou? É isso que você está fazendo. Então, o psicólogo ele vai te ajudar. Outra coisa que o psicólogo vai te ajudar nos comportamentos. Pessoas com dependência emocional, elas sempre têm comportamentos que não são legais e fazem esse ciclo sempre se repetir. Então, o psicólogo ele vai te auxiliar nos comportamentos também. Muitas vezes, pessoas dependentes, elas agem por impulso. Eu vou lá e mando várias mensagens para a pessoa. Eu vou lá e fico insistindo no contato. Eu vou lá e fico aceitando situações ruins por medo de perder. E o que na terapia a gente vai fazer?
O paciente na terapia, ele vai aprender a parar. Vamos parar? Vamos observar esse impulso e vamos escolher outra maneira de agir? Gente, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar para onde a gente deve seguir. A gente não enxerga. A gente faz uma alusão de que a terapia é como se o paciente estivesse subindo uma montanha com vários obstáculos. Então, quando ele tá naquela montanha, ele não enxerga onde estão os obstáculos. E o psicólogo é a pessoa que tá ali te direcionando. Ó, vira pra direita. Ó, cuidado com esse obstáculo aqui. Presta atenção. Entenderam a alusão do que é a terapia? Você subindo a montanha, escalando, você não vê onde tá. O psicólogo de fora consegue te direcionar. Consegue falar, ó, presta atenção aqui. Presta atenção ali, fechou? É como se a terapia, outra alusão, é como se você estivesse tirando uma carta, tirando a carteira de motorista. Quem tá dirigindo é você, mas o psicólogo é o seu instrutor que tá aqui do lado te ensinando. Então você é o participante ativo, você que tá fazendo o negócio ali, mas o psicólogo, ele tá te direcionando, fechou? Entendemos? Entendemos então. É isso que na terapia a gente vai fazer. E outra, óbvio, fortalecer a autoestima. Vamos fortalecer essa autoestima e essa autonomia emocional? Vamos fortalecer? Porque o objetivo é que a pessoa volte a sentir prazer em sua própria companhia. Vamos voltar a sentir prazer na nossa própria companhia? Vamos voltar a reconstruir a nossa identidade, aprender que estar sozinha não é sinônimo de abandono? Não é. É liberdade, gente. Você é uma pessoa livre. Quer coisa melhor do que liberdade? Liberdade, nossa, tá aí. Tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Então, Dai, como? Busque ajuda profissional. Porque todas essas técnicas que eu falei pra vocês agora, vocês vão conseguir fazer através da terapia. Sozinhos é muito difícil que você consiga sair disso, porque igual eu falei, quando você tá dentro da situação, você não consegue enxergar de maneira racional e de maneira ali geral da situação, beleza? Então, como? Terapia, fechou? Combinado? Terapia, gente, era pra ser quase que algo que devia vir junto quando a gente fala de dependência emocional, beleza? Que devia vir junto, tá bom? É importante. Então a questão do nosso encontro de hoje, a questão ao longo de tudo que a gente viu aqui na live de hoje, ao longo de tudo que a gente conversou, fica claro que pra gente, fica claro que depender do outro pra ser feliz não é só um carinho, é um sinal de que alguma coisa dentro de você aí, ó, precisa ser cuidado. Amor saudável, gente, é uma escolha. Você não pode ficar aprisionado. Você não pode confundir apego com amor. Dependência emocional não é que o problema tá com você, deixando muito claro, não é problema de caráter de vocês, não é que vocês têm alguma coisa faltando. Sei lá, né? É do ser humano, beleza. É reflexo das suas experiências, das suas crenças e da sua história de vida. Por isso que você é dependente emocional. Por conta de tudo isso. Só que, beleza, eu sei de tudo isso. Eu faço o que com isso? Eu faço o quê? Eu enxergo que tem saída, né? A psicologia mostra o quê? Autoconhecimento, terapia e reconstrução da autoestima. Aí eu consigo me relacionar com outras pessoas, sem me perder no processo. Porque não adianta nada você mudar de namoro, mudar de namorado, mas ainda ter a dependência emocional em todas as relações. Então, o desafio é qual? É reconhecer quanto dessa dependência é fruto da nossa cultura, igual eu falei. Quanto é uma escolha que a gente repete sem perceber a dependência emocional? Quantas vezes a gente ouviu a frase de que amor é sofrer, amar é sofrimento, né? Quantas vezes a gente escutou que amar é você se doar por completo? Então vamos repensar e questionar esses discursos também? É importante, beleza? Tem várias formas de amor.
Existem várias formas, mas existem coisas que são inegociáveis dentro de uma relação. Respeito é inegociável, sim ou não? Falem aqui pra mim. Quem acha que respeito é um valor inegociável dentro de um relacionamento? Coloca sim aqui pra mim. Quem aqui acha que espaço é inegociável também? Espaço. Sim? Quem acha que liberdade é inegociável também? Ah, então respeito, espaço e liberdade também é inegociável, né? É inegociável, gente. É importante. Fechou? Agora eu vou abrir aí para perguntas de vocês, se vocês tiverem, pra gente poder ir embora, né? Então todo mundo que gostou do assunto da live, todo mundo que gostou do tema, gostou da explicação, gostou da minha maneira de explicar sobre os temas, não se esquece de seguir para vocês acompanharem as próximas. Essa semana estamos com temas excelentes, então assim, sigam o perfil para não perder. E façam perguntas. Vou aproveitar agora esse finalzinho para responder as perguntas de vocês, para eu poder fazer o quê? Pra eu poder ir embora, né? Almoçar, que eu tô com fome. E atender, né? Atender pra caramba. Gente, lembrando, à noite temos mais uma live. Fechou? Hoje à noite a gente tem o nosso quadro Papo de Psi. Eu e mais 2 psicólogas vamos aparecer aqui hoje às 20 horas no horário de Brasília, o nosso quadro Papo de Psi, onde a gente vai trazer o tema sobre terminei, e agora? Como seguir em frente? Esse é o nosso tema de hoje. Quem acha legal esse tema? Terminei, e agora? Como vou seguir em frente? E aí? Hoje à noite, então, a gente vai aparecer às 20 horas no horário de Brasília. Vamos todo mundo aí aparecer. Vai ter eu e a psicóloga Marcela e a psicóloga Patrícia, fechou? 3 psis aí para vocês poderem acompanhar. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o folder que a gente fez do tema, para vocês poderem ver, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Aqui, gente. Live de hoje. Terminei meu relacionamento. E agora? Como seguir em frente? Então teremos eu, né, especialista em TCC com foco em transtornos de ansiedade e pânico. Teremos a psicóloga Patrícia Leopoldino, neuropsicóloga e especialista em TDAH, autismo e TCC. E teremos a psicóloga Marcela, que é especialista em TCC com foco em relacionamentos. Beleza? Hoje, ó, o nosso quadro é todas as terças às 20 horas. Então hoje, ó, todo mundo segue aí, aparece para vocês poderem assistir o tema de hoje, combinado? Agora, o que mais? Vamos para as perguntinhas então? Meus mods, fixem as perguntas para mim. Que isso? No chat, no grupo? Você disse undefined. É porque eu tô tentando o que eu tô fazendo aqui. Ah, tá. Eu tô programando pra ela conseguir responder no chatbot. Mas é porque qualquer pessoa que me mandar mensagem e eu tiver no lugar vai responder. Ah, entendi. Ai, coisa de nerd. Mais ou menos isso. Coisa de nerd, gente. Não entendo essa linguagem de programação de computador, gente. Meu irmão tem medo de socializar, de sair e trabalhar, só fica em casa. O que pode ser? Medo de socializar, de sair, de ir trabalhar. Ana, isso parece muito ansiedade social. Parece fobia social, né? Medo de socializar, medo de ser visto por outras pessoas. Quando eu tenho um medo muito grande de ser visto por outras pessoas, isso de fato tem a ver com ansiedade social. Só que o importante é você falar aí pro seu irmão, buscar ajuda profissional. Fico em pânico quando meu marido me bloqueia. Quando estou longe dele, se vejo ele... Mel, esse assunto da live é muito importante pra você, Mel, porque esse desespero, esse pânico que você sente, tudo bem, faz sentido você não achar legal. Quem gosta de ser bloqueada? Quem gosta, né? Só que, Mel, isso tá afetando a sua saúde mental.
Tá trazendo um pânico absurdo pra você, Mel. Então o que você vai fazer? Começar uma terapia. Procura um psicólogo pra você começar um tratamento psicológico, porque ninguém merece viver em pânico, ninguém merece viver em sofrimento tão grande, sendo refém de como o outro trata a gente. Fechou? Mais perguntas? Tem mais perguntas aí? Vou estar em aula, vão gravar a live? Sim, eu vou gravar a live de hoje à noite. Inclusive a live de hoje pela manhã, ela já tá, eu vou também baixar. Ela tá gravada, ela fica gravada, eu vou baixar e vou jogar lá no YouTube. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Lá no YouTube eu posto vários temas que eu já fiz aqui nas lives. Então vão lá no YouTube procurar, deixa eu mostrar pra vocês inclusive, ó. Lá no YouTube, ó, basta vocês procurarem assim, Rafaela Duarte, neuropsicóloga, tá vendo? Aqui no YouTube eu jogo as lives, então eu já joguei a live de pensamento intrusivo de ontem, eu já joguei a live sobre diferenças entre TDAH e TEA, já joguei a live de transtorno de ansiedade social, fobia social, já joguei a live de transtorno afetivo bipolar, enfim. Então se você quiser assistir essa live de hoje também, dependência emocional desde o começo, se inscreve no meu canal que daí você vai ser notificado aqui, ó. Você vai ser notificado pra você poder assistir quando eu já jogar a live no canal, fechou? Só procurar, Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Borderline, Felipe, eu trouxe o tema de border na semana passada, tá bom? Mas eu posso trazer esse tema de novo, se vocês quiserem. Tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer de novo o transtorno border aqui, beleza? Que daí eu também já jogo pro YouTube. Fechou? Se inscreveu? Beleza, então. Com narcisista. Tá, é aquela mesma situação que eu falei a live toda agora, né? Por a pessoa estar em dependência emocional, ela aceita situações que em um estado comum ela jamais aceitaria. Então ela fica completamente refém, né? Eu prefiro ficar no sofrimento do que ir para um desconhecido. Existe também, quando a gente fala do narcisista, a questão de manipulação emocional. Eles são muito manipuladores emocionalmente, não é? Então, se você é uma pessoa dependente emocional, tem baixa autoestima, isso é um fator de risco completo para você entrar em relações desequilibradas. Relações com pessoas com traços narcisistas. Porque o narcisista ele vai se aproveitar da sua vulnerabilidade. O narcisista, ele se aproveita da sua vulnerabilidade. E aí, quando você vai ver, você tá pedindo desculpa pra ele, não é? Você vai começar a tentar se impor, a colocar um limite, a falar o seu ponto de vista. E no fim, por conta da manipulação, quem tá pedindo desculpa no final é você. Por você ter falado. Olha que absurdo, né? Então, existe isso também, fechou? Gente, novidades, hein? Novidades. Amanhã vocês vão ver um cenário diferente aqui, tá? Porque hoje vai chegar a minha estante nova, que eu comprei pela Shopee. E é uma estante muito bonita, de verdade, gente. Vocês vão ver, é chique, tá? É chique. E aí eu tava louca pra ela chegar, a minha estante. E ela vai chegar hoje, ela vai ser entregue hoje. Aí eu vou montar ela e amanhã a gente já vai ter cenário novo. Então, ó, vai ser algo legal. Seu marido te bloqueia? Pra pensar o porquê também. Será que não está pressionando? O horário das lives, Sâmia, é às 10h30 de segunda a sexta no horário de Brasília. Fechou? Oi, Paty, obrigada pelo heart. Paty, manda um oi aí pra eu poder te fixar antes de eu ir embora. Que eu já tô indo embora aqui. Nossa, teve uma galera que me mandou mensagem. Depois eu vejo. Pessoal, sigam a psicóloga Patrícia, inclusive é ela que vai estar comigo na live hoje à noite. Então hoje à noite, a live sobre terminei e agora, como seguir em frente, é com a Patrícia e com a Marcela. Então sigam a psicóloga Patrícia, é minha amiga, minha colaboradora, eu amo ela, eu amo a Marcela, elas são assim, nossa, a gente criou algo tão lindo, tão genuíno juntas. Então eu quero que vocês abracem a psicóloga Patrícia, fechou? Por gentileza. Quem quiser participar do grupo Âncora, verdade, ó, tem o link no perfil. A gente tem um grupo, pra quem não sabe, de todo mundo que assiste as minhas lives. Todo mundo que assiste as minhas lives tá em um grupo chamado Grupo Âncora.
Então, se você quiser participar do grupo, lá a gente manda livro, lá a gente manda indicação de filme, lá a gente conversa de psicologia, tira dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem entrar no grupo âncora, quem quer? Tem gente que quer entrar? Que daí eu explico como é que faz pra vocês entrarem. Ó, pra vocês entrarem, basta você ir no meu perfil, vai no link da minha bio, clica acesso ao grupo âncora. Quando aparecer uma página, que vai aparecer uma página de erro ali, quando você clica no acesso ao grupo. Ignora essa página de erro, clica nos 3 pontinhos lá em cima e coloca abrir no navegador, que daí você cai no grupo. Se você não conseguir, é só me mandar uma mensagem na DM falando, Rafa, quero entrar no grupo âncora, que daí eu coloco você. Pode ser? Então, se vocês não conseguirem pelo link da bio, me manda uma DM aqui, ó, nesse balãozinho amarelo com essa setinha escrito serviços e me fala, Rafa, quero entrar no grupo, que aí eu mando o link pra você. Queria saber se temos psicólogos aí. Temos psicólogos na live ou pessoas da saúde mental, alguma coisa assim, que estão assistindo? Ou são mais pessoas que só gostam do assunto? Ó, temos a Rê, temos a Gi, boa, temos a Cláudia, seja bem-vinda. Todos da saúde mental. Meninas, é o seguinte, Cláudia, Isa, boa, Piscis, é o seguinte, a gente tá com um grupo de psicólogos que fazem live no TikTok. Então a gente tem um grupo, a gente tá com 100 Piscis lá já. Chama Piscis no TikTok. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Agora meu papo é com as psicólogas. A gente tá em um grupo chamado Piscis no TikTok. A gente tá com 101 Piscis lá, certo? É um grupo onde a gente troca, ó. A gente troca vários assuntos sobre live sendo psicóloga. Então, ó, por exemplo, falaram, eu me vejo não à vontade nas câmeras, minha dificuldade na retenção de pessoas pra live, minha maior dificuldade é seguir um roteiro, enfim, a gente tá tendo várias trocas ali, várias psicólogas estão participando, ó. Fico pensando em como conciliar a concentração que precisamos ter para falar sobre o tema e ir respondendo as pessoas no chat. Enfim, então se você é psi, inclusive tivemos várias psicólogas entrando agora. Se você é psicóloga e quer fazer parte do grupo de trocas de psicólogas, o que vocês vão fazer? Vocês vão também a mesma coisa. Lá no meu perfil tem um link na minha bio, chamado Grupo Piscis no TikTok. Clica lá no link da bio que você já consegue acessar o grupo. Se você não conseguir entrar, você é psicóloga, quer participar e não conseguir entrar no grupo de psicólogas, me manda uma DM, clica no coração, no balãozinho amarelo e fala, Rafa, quero entrar no grupo de psicólogas, que daí eu mando pra vocês o link, fechou? O grupo sempre me salva quando estou com dúvida. Ó, gente, a Renata, ela tá no grupo. A Renata, ela manda lá as dúvidas dela, né, Rê? A Rê fala sobre a trajetória das lives dela, tipo, tá sendo muito legal, assim. Então, quem quiser participar do grupo de trocas, me manda uma mensagem também, beleza? Tanto quem quer participar do âncora, que é a galera que assiste as lives normalmente, tanto quem quiser participar do grupo de psicólogas. Também mesma coisa, me manda uma mensagem que eu respondo vocês. Ó, já tô até aceitando algumas pessoas aqui no grupo, fechou? É isso, gente, agora um beijo pra vocês. A gente se vê mais tarde, 8 horas estamos de volta. Então, ó, ativa as notificações, segue o perfil pra você não perder a live das 8 da noite. Eu vou atender pra caramba. Pra vocês terem noção, eu atendo até às 7h50. Olha o que eu faço de terça. Eu atendo até às 7h50 e aí eu corro pra live, pra fazer a live às 8. É corrido, gente. Pensa o quê? É puxado. Então, é isso. Eu vou atender aí de tarde, atender à noite, às 7 às 7h50 e às 8 a gente começa a nossa live. Então, segue aí o perfil pra você não perder. Fechou? É isso, gente. Fiquem de olho nos stories que eu também posto os status. Ou melhor, eu posto lá nos status os temas das lives. Então, acompanhem por lá. E nos vemos numa próxima oportunidade. Se alguém falar que foi sorte, a gente nem sabe o que faz com a pessoa. Renata, é isso. Se alguém falar que foi sorte, nossa, eu vou ficar no ódio também. Ou se alguém falar que a gente não trabalha, né, Rê? Nossa, Rê do céu, vou te falar, hein?
Teve algumas pessoas, já lá no começo das minhas lives, que perguntavam se eu atendia ou se eu só fazia live. Nossa! A inteligência emocional teve que ficar ali, né, no primeiro, porque vieram falar isso pra mim. Você atende ou você só faz live? Ai, a hora que eu escutei, eu tive que fazer um vídeo explicando. Eu tive que fazer um vídeo explicando que as lives fazem a minha clínica funcionar. Sem as lives, a minha clínica não funciona, né? Como eu sou autônoma, todos os meus pacientes vêm daqui, ó. Todos os meus pacientes vêm do TikTok. Todos. Então, as lives são uma ferramenta do meu trabalho também. Porque sem live eu não ganho paciente. E sem paciente eu não ganho dinheiro. Não é? Então, pra minha renda, a minha clínica, ela se movimentar, eu preciso das lives. É isso que as pessoas não entendem. Que as lives, elas servem como uma fonte pra captação dos meus pacientes também. Beleza? Mas é isso, gente. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Mari, primeira vez ver essa live e amei. Parabéns pelo bom trabalho. Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo feedback. Fico muito feliz que você tenha gostado da live, tá? Apareça mais vezes aqui pra você aprender sobre psicologia e tudo mais. Fechou? Amando suas lives. Obrigada, Mira. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Um beijo e nos vemos mais tarde às 8 horas, no horário de Brasília. Beleza? Beijo, gente. Se cuidem, viu? Fico feliz, Rogério. Obrigada. Obrigada pelo feedback. Até mais, gente. Beijo.